Começando aqui com a nossa vice-presidenta, a dona Canja, que vai se reunir com o Fachin. E a reunião desses dois, vocês podem ter certeza que não é nada boa, principalmente para os homens. Então, homens, prestem atenção no que estão armando aqui. Fachin recebe Janja para encontro no STF. O presidente do STF falará com a primeira-dama sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. E qual que é a pegadinha? A Janja solicitou um encontro com o Fachin para falar sobre essa história do feminicídio. O que aconteceu? Recentemente, o STF ampliou o alcance da Lei da Maria da Penha, comentei isso no vídeo de ontem, para qualquer homem que qualquer mulher se sinta ofendida. E o grande problema é que a Janja agora vai até lá para pressionar que isso seja aplicado com mais veemência. Mas vamos adiante. Vossa Santidade, a estrela do vídeo de hoje, falou em um evento no Tribunal de Contas sobre a eleição. Não dá para entender mesmo, mas vamos ouvir aqui da boca do próprio Magnânimo o que foi que ele falou. Desacreditando as notícias, obteve grande sucesso. Hoje, um influencer que ninguém nunca aqui ouviu falar, o pessoal não faz a mínima ideia do que está falando, fala da guerra da Ucrânia até a derrota lamentável do Corinthians com o Curitiba ontem, sabe? Então, assim, uma pessoa que ninguém conhece, ou seja, alguém do povo, falando e com audiência. Nossa, isso é um crime horrível. A gente não pode deixar isso acontecer, o povo falar e ter audiência, que horror. Comentar tudo. Esse influencer tem mais audiência, esses influencers, do que Jornal Nacional, do que todos os telejornais. Isso foi trabalhado para desacreditar. Quantas pessoas vocês conhecem que não acreditam mais na mídia tradicional e que seguem como se fosse uma religião fanática tudo que a bolha passa como notícia? Lavagem cerebral. Então, é um absurdo as pessoas não acreditarem no Jornal Nacional, essa maravilhosa programação totalmente não, mas em grande parte financiada pelas propagandas institucionais, é dinheiro do governo e todo mundo sabe que quem paga escolhe a música e vocês não estão acreditando na narrativa oficial. Ai, criminosos. E aí saíram mais algumas matérias falando, porque ele falou por 1 hora nesse evento e aqui tem mais detalhes, ó. Moraes diz que redes sociais fazem lavagem cerebral nas pessoas. Vocês são muito burrinhos, vocês ficam deixando fazer lavagem cerebral aí. Ai, que horror. Ministro do STF citou o Discord, grupos extremistas que corroem os pilares da democracia. Ai, meu Deus do céu. O ministro Xande falou em lavagem cerebral, a gente acabou de sair, de assistir aí ao vídeo. Segundo ele, as plataformas, olha só como ele é entendido de como as coisas funcionam. Tirou essa informação, não posso falar que eu não quero ser preso, mas vocês devem ter imaginado o lugar de onde saiu essa informação. Segundo ele, as plataformas usam monitoramento de comportamento primeiro para atrair as pessoas com conteúdo verdadeiro. Então, assim, não dá para entender, porque ele acabou de dizer que, por exemplo, Jornal Nacional, ninguém acredita, aquilo ali é que é a verdade, o Jornal Nacional é que é a verdade. Então, primeiro, as redes sociais mostrariam o conteúdo do Jornal Nacional para atrair as pessoas, é um negócio que não faz sentido, né? E, em seguida, eles deturpam gradualmente a percepção delas sobre a realidade, mostrando o conteúdo desses influencers perigosíssimos que ficam dando opinião na internet. Olha que absurdo! Ele está descrevendo aqui um sistema que, obviamente, as plataformas veem quais são as tuas preferências para te indicar mais conteúdo naquele nicho, porque o interesse da plataforma é que vocês fiquem por mais tempo nela. Aqui no YouTube vocês assistem o meu vídeo, depois o YouTube vai recomendar um outro vídeo de política, provavelmente de algum comentarista conservador. E aí, pro Xande, isso aqui é a deturpação da realidade. Aí é que ele diz, ó, o que se fez, se montam bolhas e ao estabelecer as bases, bombardeiam primeiro com a informação realmente verdadeira para cativar aquela pessoa e depois vão deturpando até conquistar aquela pessoa. Vejam, é uma verdadeira lavagem cerebral.
A informação saiu das vozes da minha cabeça. E aí depois ele cita grupos extremistas e aquela história do Discord, que eu já comentei pra vocês, que foi terrível, né, da menina de 13 anos que tirou a própria vida, e eles mantêm que essa é uma informação falsa. Não foi uma transmissão no Discord, foi uma transmissão no Instagram que depois foi jogada no Discord. E aí eles proibiram o quê? A veiculação de lives. Não pode mais fazer live no Discord. Botar criminoso na cadeia? Não. Isso é muito extremo. Vamos proibir as lives. E aí ele começa também, neste evento, a falar sobre o sistema de votação. É o Tribunal de Contas, é o ministro do STF discutindo a eleição. Na banana, os jornalistas de notícias, ele estava falando isso, super normal. Mas o normal seria isso ser discutido no parlamento, onde os representantes do povo, os deputados, os senadores, têm votos e foram escolhidos para representar os interesses dos seus eleitores, onde são discutidas as leis, que não é no Tribunal de Contas nem no STF, no caso. Mas, enfim, Moraes diz que o modelo eleitoral faliu e que o pessoal tá preocupado com fazer live. Aqui tem o vídeo, mas eu não vou passar, porque tem aqui a transcrição do que ele falou. Esse modelo eleitoral faliu, porque produz candidatos eleitos que não têm vinculação a partidos, sendo que no Brasil tu é obrigado a ter vinculação com um partido para ser eleito. Já começa problemático daqui. Então, esses candidatos aí, segundo Moraes aqui, se preocupam muito mais em ficar fazendo live da Câmara do que discutir o projeto que está sendo votado. Então, assim, é um absurdo o parlamentar que foi eleito para representar os seus interesses esteja transmitindo ao vivo um assunto do seu interesse que está sendo discutido lá. Não pode, o povo tão próximo de Brasília, eles já construíram Brasília para o povo não ficar acompanhando as discussões. Agora com a internet, esses deputados ficam contando para o povo tudo que estão fazendo por lá. Isso daí está enfraquecendo a democracia. E aí o Moraes defendeu uma reforma eleitoral no país a fim de fortalecer as instituições. E qual seria essa reforma? Moraes diz que o modelo eleitoral faliu e defende a migração para o voto distrital misto. Ministro do STF também critica a atuação das Big Tech e afirma que algoritmos passaram a explorar características do eleitorado. Vamos lá. Como são eleitos os vereadores e deputados, tanto estaduais quanto federais? As pessoas votam nos seus candidatos, eles obrigatoriamente têm que estar afiliados a um partido. E aí, por exemplo, se o PL, que é o meu partido, consegue 30% dos votos válidos no Rio Grande do Sul, ele vai, para deputado federal, ele vai conseguir 30% das cadeiras de deputado federal lá em Brasília. E aí é ranqueado pelos que mais fizeram votos no partido. Se foram, sei lá, 8 cadeiras, os 8 mais votados do partido são eleitos. É assim que funciona hoje. Como seria um voto distrital misto? Eu gostei aqui dessa matéria, porque tá bem explicadinho aqui, ó. Então, seria misto. Teria o voto no candidato e o voto no partido. E aqui que tá a pegadinha, presta atenção. Parte desses votos, então, seria preenchida por candidatos dos distritos. Se o Rio Grande do Sul fosse dividido, tivesse 10 vagas, ele seria dividido em 10 distritos. Em cada distrito, o candidato que ganhou é eleito. E a outra parte? A outra parte, os partidos fariam uma lista. Olha, imagina quem eles colocariam na lista. Aqueles políticos que têm mais uma proximidade ali, não necessariamente são os que representam mais. Então, eles fariam a lista e as pessoas votariam no partido e aí a lista toda seria eleita. E é aí que tá a pegadinha, porque a gente vê hoje, no Brasil especialmente, com toda essa quantidade de partidos, pessoas que estão mais preocupadas em agradar o cacique do partido do que os seus eleitores. E a gente vê, sei lá, candidatos como, por exemplo, tiriricas da vida, indo para Brasília nessa de puxar saco de cacique partidário. Então, este modelo com lista dessa maneira aqui, se o Alexandre está propondo, a gente sabe que é
para tirar esse pessoal da internet que está se elegendo e que tem proximidade com o eleitor, embora não seja no mesmo distrito. E assim, embora eu goste dessa proximidade, quem me fez acender um sinal de alerta também foi uma vez o Ramagem. Eu participei de uma live com ele na timeline e ele falou que ele, como um candidato ideológico, conseguiu votos em diversos municípios do Rio de Janeiro. Se isso fosse distrital, talvez ele não tivesse sido eleito. Mas como é proporcional e ele consegue angariar os votos do estado inteiro, ele conseguiu ser eleito. Então, assim, em tempos de internet, a gente não precisa muitas vezes estar fisicamente no mesmo lugar para ser próximo. Uma maneira de se aproximar dos eleitores, por exemplo, é fazer live mostrando o que está acontecendo lá. E é por isso que o Xande não gosta, porque daí o povo participa cada vez mais das decisões. E o Lula está indignado com os vídeos reclamando do preço da comida. A nossa querida Paquita do Satanás, a Mortadela Lima, traz a matéria. Lula vai ao STF contra postagens em massa sobre o conteúdo sobre o preço da comida. Não pode reclamar do preço da comida na internet, não. Isso daí também é um crime. E aí, meus amigos, a gente não precisa nem saber muitos detalhes, basta ler a própria matéria que a jornalista escreveu para ver como ela se contradiz. Presta atenção nos detalhes. Alguns dos mais de 20 influenciadores que estão listados no levantamento, já começa aqui. Gente, tem milhares de pessoas fazendo vídeo sobre isso. Aí eles pensam 20 para dizer que, ó, meu Deus, estão patrocinando esse conteúdo. A que a coluna teve acesso relatam nas próprias páginas terem recebido doações. Aí fica pensando assim, então alguém pagou para eles irem lá produzir o conteúdo. Então eles receberam doações de empresários e de canais bolsonaristas após a publicação do conteúdo sobre o petista. Então, eles primeiro publicaram o conteúdo, de certo, mostraram ali uma situação em que eles estavam vivendo, sem conseguir comprar o preço da comida. As pessoas se juntaram, fizeram uma doação, uma obra de caridade, e aí eles já misturam tudo. E outra que eles estão alegando é que aqui há até a entrega de 3 medalhas de honra ao mérito por um vereador do PL a disseminadores desses conteúdos. As medalhas foram entregues por causa do conteúdo ou teve algum outro contexto? Isso daí ela esconde porque ela não quer mostrar, porque provavelmente teve outro contexto. E ainda relatos de impulsionamento de seguidores e monetização após repostagens do vídeo pelo senador Flávio. Então eles estão dizendo que como o Flávio compartilhou esses posts, as pessoas ganharam seguidores e dinheiro. Se é no Instagram, já aviso que o Instagram não paga ninguém para fazer vídeo. Não paga ninguém. O YouTube aqui a gente recebe o AdSense. Mas criminalizar a repostagem é o cúmulo da safadeza e da cara de pau. E o próprio Lula vem com essa palhaçada, né? Essa pegadinha. 8%, 0,8. Ou seja, desde o governo Dilma que a gente não tem um superávit, um déficit fiscal tão pequeno como esse. Então os números são todos exitosos. Nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos. Nós temos aumento do salário mínimo real em todos os anos que eles passaram 7 anos sem fazer. Agora, por que lá a sensação está caro? Está caro porque mudou o nosso hábito de comer, porque o juro está caro e porque a gente está comprando umas coisas e utilizando umas coisas. Por isso que eu acho que nós vamos ter que criar. Por que as pessoas têm a sensação... Não é que está mais caro. As pessoas têm a sensação de que está mais caro, porque o juro está mais alto. Isso é culpa do governo. E porque elas estão comprando muito. O Lula pode comer picanha, pode comer animais silvestres, pode comer tudo. Agora, você tem que comprar menos coisa no mercado. Por isso que tá com a sensação, tá comprando muita coisa aí. E as últimas ações da campanha petista. A campanha do Haddad tá pedindo que a justiça impeça o ônibus com o pichuleco, né? O desenho do Lula presidiário de circular. Eles odeiam o pichuleco. Inclusive, teve uma manifestação em Natal que a Polícia Federal foi até lá pedindo para tirar o pichuleco, porque agora o pichuleco virou crime. Que a gente sempre usou desde a época da Dilma, o pichuleco virou crime. E casualmente, este delegado da Polícia Federal que estava lá viajou na comitiva da Janja para Paris. Olha só que mundo pequeno. O PT também está solicitando à Justiça a proibição dos discursos do Tarcísio em rodeios e a remoção de posts sobre a festa de Barretos, aquela que mandaram o Lula tomar caju. Não pode vincular isso daí também, que é muito ofensivo. Do lado da campanha do PT, eles fazem o
Diabo 4. Campanha de Flávio aciona o TSE contra Durigan e Lula. Representação questiona suposto uso de agendas institucionais do ministro da Fazenda para promover a candidatura do petista à reeleição. Então, supostamente, o Durigan está fazendo reuniões para promover o petista usando a máquina pública. Aí não tem problema. Mega outdoor do PT na Bahia viola a lei eleitoral e entra na mira de adversário. Gente, tem padrão para fazer propaganda eleitoral. Isso daqui tá totalmente fora do padrão. Mas aí não tem problema, né? Mas e por que o desespero tá tão grande? Porque, como eu falei para vocês, dentro do PT eles já estão vendo a desgraça. Ó, a matéria do Lauro Jardim. Lula e a vitória no primeiro turno. O que aconteceu? Em meio à avalanche de notícias, todas péssimas, sobre Lulinha, o entorno de Lula deixou de nutrir esperanças pela reeleição no primeiro turno. Para que a vitória, já no dia 4 de outubro, fosse considerada viável, a avaliação do governo, 48% de desaprovação, na Quaest ainda, que é aquelas pesquisas que a gente sabe como é que funciona, precisava estar em um patamar melhor a essa altura do campeonato. Agora, além da disputa contra Flávio, boa parte da campanha terá que ser dedicada a defender os feitos do terceiro mandato do Lula, que no caso é o preço do supermercado, ou seja, eles têm que defender o indefensável. E digo mais, talvez, dependendo da conjuntura, a vitória do Flávio é que aconteça no primeiro turno, porque as últimas pesquisas estão indicando. Com todas as ressalvas que eu tenho a pesquisas, assistam o vídeo de ontem, onde eu faço essa análise, mas agora eu quero saber a tua opinião, fala pra mim aqui nos comentários, e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!